Olá, gente querida. Hoje é terça-feira, dia 5 de julho. Nós estamos na 14ª semana do Tempo Comum. Eu estou pregando um retiro para um grupo de religiosos. Eu peço a oração de vocês para que esse retiro seja verdadeiramente fruto da graça, da bondade amorosa de Deus. O texto do Santo Evangelho dessa terça-feira é de Mateus 9, de 32 a 38. Naquele tempo apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído por um demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs, meus irmãos, como vocês podem perceber, o texto do Evangelho de hoje é composto de 3 pequenos blocos. O primeiro, versículos 32 a 34, nós temos a cura deste homem que é mudo, melhor, é um exorcismo. E depois do exorcismo, da cura do homem, você tem a reação das multidões e a reação dos fariseus. O segundo bloco é somente um versículo, o versículo 35. É um sumário. Sumário é um resumo da atividade missionária e curativa de Jesus. Taumatúrgica. Taumatúrgica diz respeito à cura. Então, no sumário, no resumo daquilo que Jesus faz em sua missão, encontramos a pregação da palavra e as curas. E, finalmente, versículos 36 a 38, Jesus encontra uma multidão cansada, ferida, machucada, faminta, abatida, desesperançada, e Jesus se move de compaixão por elas. Estavam abatidas e cansadas, como ovelhas que não têm pastor. Jesus então pede aos discípulos que orem ao Pai, pedindo mais e mais vocações, mais e mais trabalhadores para o roçado do Senhor. Olhemos mais de perto agora o texto. Versículos 32 a 34. A cura desse homem, na verdade, é acompanhada de um exorcismo. Na Bíblia Sagrada, lá no livro do Gênesis, por exemplo, na criação, a capacidade de interlocução é algo fundamental do processo criacional. Deus cria por meio da palavra. No relato da criação do capítulo 2, Deus cria Eva, a companheira de Adão, para que seja capaz de dialogar, para que seja capaz de interlocução. A fala, o diálogo, a palavra é algo fundamental na cultura bíblica. Aquele homem mudo, segundo a mentalidade da época, recordem, estamos há mais de 2000 anos de nós,
Portanto, é outra cultura, é outra mentalidade, é outra compreensão das coisas. Para o povo da Bíblia, aquele homem está possuído pelo demônio. O demônio é expulso, o homem é libertado e ele começa a falar. Não vamos entrar no mérito do que pode ter acontecido aqui do ponto de vista científico. Hoje temos explicações da ciência, explicações neurológicas, explicações psicológicas, psiquiátricas, neuropsicologia está atuando com muita força. Então, há uma gama de ciências novas nessa relação bonita entre neurologia e psicologia e psiquiatria. E aqui há um estudo grandioso do cérebro, da capacidade de comunicação, das capacidades motoras e de outras habilidades e potencialidades do ser humano. Seriam estas coisas que estão aqui no texto bíblico de hoje simplesmente uma forma literária, porque na época a situação era explicada dessa maneira? Pode ser. Mas o importante é perceber que Jesus atribui de algum modo a mudez daquele homem ao poder maléfico. Ele é mudo, ele é incapaz de comunicar-se. E por isso mesmo também incapaz de pregar a palavra de Deus. Incapaz de ser missionário. Jesus cura, liberta. Hoje, graças a Deus, temos outras habilidades, outras linguagens. Por exemplo, o sistema, a linguagem brasileira de sinais, a língua brasileira de sinais, Libras, é uma potência imensa e um grande veículo de evangelização. Todas as nossas paróquias e comunidades, aí pelo menos deveria haver uma pessoa capaz de utilizar a língua brasileira de sinais. É muito importante se nós quisermos atingir estas pessoas que utilizam o sistema de Libras. Bom, quando o homem é curado, dois grupos reagem. Primeiro, as multidões. As multidões ficam admiradas porque, segundo elas, nunca se viu coisa igual em Israel. A cura dos doentes, dos mudos, dos cegos é um dos sinais da chegada dos tempos messiânicos. Então as multidões estão entusiasmadas, as multidões estão admiradas, exatamente porque sabem que estas curas são sinal da chegada, do advento do reino de Deus, a chegada do Messias. Os fariseus, ao contrário, zombam e, pior, atribuem a Satanás a cura do homem que estava possuído por Satanás. Mateus não aprofunda a situação, mas coloca somente a frase: é pelo dedo dos demônios que ele expulsa os demônios. Essa é a acusação ridícula, antilógica, infundada dos fariseus. Versículo 35, encontramos um sumário. O sumário da atividade missionária de Jesus. O que Jesus faz? Duas coisas, basicamente. Prega a palavra de Deus e liberta as pessoas da doença e de todo tipo de enfermidade. Prega o evangelho do reino e cura doentes. Palavra e ação caminham sempre juntas. A palavra proclamada é confirmada pelas curas que Jesus realiza. E as curas que Jesus realiza são uma expressão da palavra do reino que ele anuncia. Finalmente, Jesus, na sua missão, versículos 36 a 38, encontra uma multidão faminta, abandonada, cansada, fatigada, como ovelhas que não têm pastor. Ele se move de compaixão, ele se move de misericórdia. Compadeceu-se, é um verbo tão bonito em grego, splanchnisomai, isto é, Jesus se revolve por dentro, nas suas entranhas, ele sente, ele se compadece, ele sofre com o outro, compadecer-se, padecer com a outra pessoa. Jesus se põe no lugar daquela outra pessoa, movido por empatia, por compaixão e por misericórdia, ele se coloca plenamente na mesma situação dos sofredores. E Jesus então pede aos discípulos que comecem a
se porem à disposição como missionários, como missionárias. Mas não somente, também há orar pelas vocações. Criar uma cultura vocacional necessariamente se deve partir da oração. Aqui na Diocese de Garanhuns, começamos um processo bonito com a OVS, a Obra das Vocações Sacerdotais. Mas o primeiro elemento que fundamenta o trabalho da OVS é a oração. Joelhos dobrados para pedir ao Senhor que mande operários para o seu roçado. Joelhos dobrados para pedir ao Senhor bons operários, boas operárias, trabalhadores e trabalhadoras da messe do reino de Deus. De joelhos dobrados, supliquemos ao nosso Pai sempre, supliquemos sempre, muitos homens e mulheres disponíveis, movidos pelo Evangelho, que queiram também pregar a palavra de Deus. Pedi ao Senhor da messe que envie trabalhadores para a colheita. Precisamos de muitos missionários e missionárias, cheios do Espírito de Deus, com a palavra libertada para poder pregar o Evangelho com toda alegria e com toda liberdade. Ao curar aquele homem mudo, Jesus o prepara para que ele seja missionário e possa pregar o Santo Evangelho pelo mundo afora. Um abraço a você. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu o abençoo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir.